Pode sentar, querido. Enquanto você se senta, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Daniel. O pastor errou, não é Evangelho, irmãos. O Evangelho de Cristo está em toda a Bíblia, em toda a palavra. E nós o encontramos também aqui em Daniel, né, nesse escrito profético. O nosso canon encontra-se na parte profética, né? Quando nós olhamos para a Bíblia hebraica, não é lá nos proféticos que está, né? Mas uma coisa a gente sabe, Daniel foi profeta, né? Ele tinha esse dom, porque lá em Mateus nós temos ele sendo descrito como um profeta, né? Então ele era profeta, e ele foi um homem realmente extraordinário. 3 reis passaram, e ele não passou, porque ele era um servo de Deus, chamado e escolhido, como um estadista, né, um governante, mas muito mais do que isso, como boca de Deus. Isso realmente é extraordinário. Nós estamos começando hoje uma série de mensagens em Daniel. Serão 9 pregações, e nós não vamos repeti-las, né? Então domingo de manhã é o capítulo 1, hoje à noite será o capítulo 2. Então, se você não for vir, nós fizemos aqui essa divisão, né? Vamos chamar assim, não é o melhor nome para se chamar, mas vamos pensar dessa maneira, por causa da pandemia, né? Então nós começamos o nosso culto pela manhã. Mas eu confesso para os irmãos que é capaz, eu creio e desejo isso, que permaneça esse culto, porque é muito bom cultuar domingo de manhã, né? Assim, é algo realmente diferente, né? Você acorda com a sua mente livre de outros pensamentos, de toda a contaminação produzida, né, pelo mundo, e você então acorda e já consegue cultuar o Senhor pela manhã. Isso é coisa extraordinária, é algo maravilhoso. Então nós estamos começando, e o tema dessa série, eu já vou pedir para a irmã Isabela ir vindo aqui enquanto isso. O tema dessa mensagem, o tema dessa série de mensagens é coragem em meio aos desafios. Esse é o tema da série toda. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre como o mundo está e como nós devemos nos posicionar. Então o chamado do livro de Daniel é um chamado de coragem, é um chamado de fé, é um chamado a viver uma vida abundante no Senhor. Esse é o tema, e eu tenho certeza que nós vamos ter uma viagem extraordinária nesse livro. Não sei se você está preparado, mas se você não está, prepare o teu coração para essa viagem extraordinária que nós faremos nesse livro extraordinário. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Convidei a irmã Isabela, ela vai fazer a leitura. Se você já abriu, Daniel capítulo 1, nós vamos ler. Fique de pé, vamos fazer essa leitura em pé. Você acordou agorinha, né? Então está tranquilo para você ficar de pé. Vamos ler. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres, jovens sem defeitos algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei, e disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudesse servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes: a Daniel, o de Beltesazar; a Ananias, o de Sadraque; a Misael, o de Mesaque; e a Azarias, o de Abidnego. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida.
Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os outros, jovens da vossa idade, colocará a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que provem os teus servos por 10 dias, dando-lhes apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com a dos 2 jovens que comes das iguarias reais, e fazer ao teu servo de acordo com o que observarás. Assim, ele atendeu ao pedido e os experimentou por 10 dias. Passado 10 dias, a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comia das iguarias reais. Então, o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deveria beber e passou-lhe a dar legumes. No caso desses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência, e Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre todos os outros. Por isso, eles passaram a servir o rei. E o rei achou os 10 vezes mais instruídos do que todos os outros magos e adivinhos que havia em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém. Obrigado. Vamos orar? Senhor, fala conosco por meio da sua palavra. Nós precisamos ser alimentados, ó Deus, nesta manhã. Precisamos ser sustentados por Ti, Senhor. Por isso, fala conosco. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Podem sentar. Os irmãos fiquem tranquilos, essa tosse é alérgica, tá bom? Já estou com ela há mais de um mês, ainda que fosse corona, já teria passado o período de contaminação. E também fiz o exame, né? Não estou com coronavírus, graças a Deus. Bom, irmãos, nós estamos diante de um texto realmente extraordinário, um texto que nos faz olhar para a vida de Daniel de uma maneira como alguém que viveu de maneira extraordinária. Quando nós somos crianças, quando nós somos novos, né, e nós ouvimos a história de Daniel, eu, por exemplo, que nasci num lar evangélico, experimentei disso, né, quando eu era criança. Eu ouvi muito a história de Daniel. Eu não sei quanto a você. Quantos aqui ouviram a história de Daniel quando eram crianças? Vamos ver. Assistiram um filme dele? Praticamente todos, né? Daniel é um homem famoso, Daniel é um homem extraordinário, Daniel é um homem muito conhecido. E eu não tenho dúvidas que quando você era criança, você se imaginou no lugar de Daniel, né? Eu tenho certeza disso, porque Daniel foi alguém que realizou feitos extraordinários. E conforme Daniel vai crescendo, porque a vida de Daniel começa, né, quando ele ainda é criança, obviamente, né, mas a história de Daniel começa quando ele é criança ainda. E ele vai crescendo, e conforme ele vai crescendo, ele logo se torna um grande herói, né? E conforme nós vamos crescendo, né, se quando criança nós olhávamos para Daniel e esperávamos ser como Daniel, né, copiar a Daniel, conforme nós vamos crescendo, nós adquirimos uma capacidade de fazer uma ligação com a realidade. Quando criança, eu sou mais literal. Eu olho para a vida de Daniel e eu quero ser Daniel. Conforme você vai crescendo, você olha para o livro, você lê as histórias e você começa a fazer links com a sua própria história, né? E você começa a fazer aplicações de uma maneira muito mais fácil. Se quando criança você olhava e queria ser Daniel, conforme você vai crescendo, você começa a tirar lições desse livro. Mas quando nós somos crianças, nós imaginamos estar exatamente no lugar dele. E Daniel, por todos os relatos bíblicos que nós encontramos, ele é um dos maiores heróis da história. Ele não é simplesmente um dos maiores heróis bíblicos, mas ele é também um dos maiores heróis da história.
Então é muito fácil se identificar com ele. É muito fácil querer ser como ele, exceto pelo fato dele ser eunuco, né? Eu acredito que poucos iriam querer passar por essa realidade, né? A maioria aqui casado, eu acredito que não tem ninguém entre nós aqui com o dom do celibato, né? Mas tirando esse fato específico da história de Daniel e dos seus amigos, nós queremos ser como ele, né? Apesar de agora, como adultos, fazermos essa ligação. E a história dele então começa quando ele ainda é um menino. E rapidamente, ele começa a despontar entre todos, né? Ele era da casa real. Ele era, por assim dizer, uma espécie de príncipe, alguém destacado entre os seus pares, alguém que fazia diferença. E olhando para esse cenário de quem Daniel era e também os seus amigos, né? Eu pergunto para vocês, quem aqui não gostaria de ser um herói? Quem aqui não gostaria de ter um herói? E muito mais ainda, quem aqui não queria ser um super-herói, ter superpoderes? E quando eu olho para Daniel, eu só consigo ver ele dessa forma. Afinal de contas, observe só, ele interpretou sonhos, ele teve visões e interpretou visões de outros, fechou a boca de leões, adorou a Deus mesmo correndo risco de vida, ele enfrentou reis e venceu os reis em que ele enfrentou. Ele era realmente extraordinário. Não bastasse toda essa proeza, ele ouvia a voz de Deus e falava com Deus, e Deus também o ouvia. Deus não só o ouvia, mas olha só que extraordinário. Certa vez ele dobrou os joelhos para orar, não havia nem começado a sua campanha, e Deus já havia mandado a resposta. Ele de fato era alguém extraordinário. Ele ouvia a voz de Deus, ele teve visões simplesmente embasbacantes. As visões dele foram tão profundas, tão extraordinárias, tão tocantes, que o único livro na Bíblia que pode se comparar ao livro de Daniel, no estilo em que ele foi escrito, é o livro de Apocalipse. Fora isso, esse livro é incomparável. As visões que Daniel teve, os dons que Daniel teve, a maneira como Daniel realizava, a visão dele é uma visão apocalíptica. É tão poderosa as visões que Daniel tem, que as palavras humanas não podem descrever. Ele precisa usar essa linguagem apocalíptica para trazer uma figura, para tentar explicar dentro daquilo que a gente conhece, o que ele viu, o que ele experimentou da parte de Deus. E tudo isso, somado à coragem e à fidelidade de Daniel, em uma terra de crueldade. Gente, isso é realmente impressionante. Um homem que se destaca, um homem herói, alguém que eu gostaria de ser, de fato, exceto pela parte do eunuco, como eu disse. Alguém que eu queria ser. A pergunta que nós devemos fazer, e a pergunta que a vida de Daniel vai nos propor, é se nós temos a capacidade de viver uma vida de coragem e fé em uma circunstância de hostilidade à nossa fé. Quando nós olhamos para o tempo em que nós estamos vivendo hoje, fica claro para nós que assim como Daniel tinha a sua Babilônia e estava exilado, nós também temos a nossa Babilônia. Estamos vivendo o nosso tempo babilônico. A cada dia os cristãos estão ficando cada vez mais exilados, cada vez mais excluídos. Há uma mentalidade sendo imposta, há algo que está entre nós aí no mundo e que nos dificulta, e que tenta nos atrapalhar. E a vida de Daniel então vai nos ensinar a enfrentar essas dificuldades que inevitavelmente virão sobre nós com coragem, com audácia, com uma fé inquebrantável. Perceba, o chamado de Deus não é para nós sermos inquebrantáveis, pelo contrário, o chamado de Deus é para nós sermos quebrantados, como Daniel era. Mas se de um lado o chamado de Deus é para que eu seja quebrantado, o chamado de Deus também, a semelhança do que Deus chamou Daniel, é para que a minha fé seja uma fé inabalável. Seja uma fé que não pode ser quebrada, ainda que reinos se levantem contra mim,
ainda que reinos se levantem contra a minha fé, ainda que os poderosos me persigam, a minha fé permanecerá no Senhor invisível, que fez os céus e a terra, e que se manifestou de maneira visível, encarnando, vivendo entre nós. A minha fé está em Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador. O livro de Daniel, então, vai nos ensinar a respeito de coragem. Mas não simplesmente pelo seu exemplo, mas também, e muito mais importante, por causa do seu Deus. Sim, um axioma. O que é um axioma? Axioma é uma verdade indiscutível. É uma verdade que não se mexe. É uma verdade. Essa se mexeu. É uma verdade inquestionável. É uma verdade que não pode ser mexida. Isso é um axioma. Então, axiomas que nós devemos percorrer durante toda essa mensagem é que o que nós estamos buscando não é Daniel. O que nós estamos buscando é o Deus de Daniel. Pois o perigo que nós enfrentamos quando nós lemos uma história de um homem tão extraordinário é nós colocá-lo ele quase como uma divindade. Toda vez que nós estudamos um personagem, uma personagem bíblica, e nós vemos os feitos extraordinários desse, nós queremos torná-lo o herói da história. E o que Daniel fez realmente extraordinário. E como criança eu gostaria até de ser como ele, como adulto eu copio a sua fé. Mas o herói aqui na história não é Daniel, o herói é o Deus de Daniel. Se nós não enxergarmos assim, nós vamos negligenciar a própria mensagem de Daniel. Porque a mensagem de Daniel não é que ele é extraordinário, a mensagem de Daniel é que existe um Deus extraordinário, e por causa desse Deus extraordinário, eu posso viver coisas extraordinárias. A mensagem de Daniel não é que Daniel é um ser sobrenatural, mas que existe um Deus que se deixa achar, que trabalha no sobrenatural. Ele é poderoso, ele é glorioso, ele é extraordinário. Quem? Daniel? Não, o Deus de Daniel. E se de um lado eu preciso copiar a fé de Daniel, de outro lado eu preciso perceber claramente esse axioma. E qual é? É que o Deus de Daniel é que salva um povo fraco e pecador de si mesmo. Um povo que não conseguia viver a liberdade que Deus havia dado, um povo que vivia em pecado. Deus o salva de si mesmo, Deus o salva do pecado. É o Deus de Daniel que preserva os jovens da impureza e dos leões também. Não só de algo abstrato, mas Deus livra esses jovens, eram jovens ainda, da boca de leões. É o Deus de Daniel que responde às orações, mesmo quando elas ainda não foram feitas. Você está percebendo? É o Deus de Daniel que dá o dom e a capacidade para Daniel interpretar sonhos, interpretar visões. É o Deus de Daniel que exalta os humildes e humilhados e abate os orgulhosos, humilha os orgulhosos. É o Deus de Daniel que resgata o seu povo. E não só resgata o seu povo da mão de Nabucodonosor, da mão de Ciro, mas resgata o seu povo do inferno, resgata o seu povo da morte, e promete para esse povo um futuro glorioso, uma eternidade, sem choro, sem enfermidade, sem percas. É o Deus de Daniel que fornece os recursos necessários para que Daniel seja fiel, corajoso e extraordinário em sua fé. Inverter essa ordem é um erro terrível, é um pecado terrível contra Deus. Nós não podemos abandonar a mensagem do Evangelho descrita neste livro, pois no final do dia, quem salva o dia não é Daniel, quem salva o dia é o Deus de Daniel. E a esperança que Daniel tinha no Messias que viria. A diferença entre eu e você com relação ao Daniel é que Daniel esperava pelo Messias, mas ele esperava que o Messias encarnasse. Nós já sabemos que ele encarnou, que ele veio, que ele esteve entre os homens. Mas existe uma diferença, e essa diferença é sutil, porque existe também uma comparação inevitável. Nós também esperamos pelo Messias.
E se de um lado Daniel estava disposto a perder a sua própria vida por esperar o seu resgatador, o seu remidor e o seu salvador, eu também estou disposto. E o chamado de Daniel é para que você também esteja disposto a dar a sua vida se for necessário, porque o rei está voltando. O que dava coragem para Daniel em meio aos desafios não era a sua qualidade intrínseca, ou seja, a qualidade que ele tinha dentro dele mesmo, mas sim a qualidade que vinha do alto, a fé que ele depositava no Messias que viria. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você, e quero te desafiar a pensar na vida de Daniel é essa: o que te move? Qual é o seu combustível? O que te faz ter coragem quando o mundo é contra você? Contra talvez até mesmo os seus patrícios, né, os da sua casa, são contra você. O que te faz permanecer de pé, ou melhor, de joelhos diante de Deus, quando os leões estão rugindo? O que fazia Daniel permanecer de pé era a fé que ele tinha no Messias que viria. O que me faz permanecer de pé diante das adversidades, diante da perseguição, diante da maldade, diante do pecado, diante do coronavírus, diante da possível guerra bioquímica que pode vir por aí, é a fé que eu tenho no meu Senhor que virá. E Ele vem, a palavra de Deus diz que Ele vem sem demora. Essa é a pergunta que eu faço para você. Se o que te move a acordar de manhã é o dinheiro que você vai ganhar do seu patrão ou do seu cliente, há algo errado com a sua fé. Se o que te move a colocar-se de pé e a viver o Evangelho de Cristo Jesus na rua, essa vacina sai ou não, há um problema com a sua fé. Se o que te move a ficar de pé em meio a circunstâncias difíceis é porque você precisa pagar suas contas, há algo de errado com a sua fé, eu preciso te alertar: o que fez Daniel vencer é a fé que ele tinha em Jesus Cristo. Uma fé que movia o coração dele. Então perceba claramente, irmãos, não é difícil para você viver coisas extraordinárias. Não é difícil para você literalmente, figuradamente, fechar a boca dos leões que te perseguem e rugem, tentando te tragar. Não é difícil. Porque quem é que pode se colocar contra Jesus? Por acaso há no céu alguém que se compare a Ele, como diz o Salmo? E na terra há alguém além dele que eu queira mais? Não. Não há ninguém que se coloque de pé dele e continue de pé para contar a história. Não há ninguém que se coloque de pé contra a obra de Deus e permaneça de pé para contar a história. Deus, esse Deus revelado aqui nesse livro de Daniel, no Evangelho de Daniel, como eu brinquei, é o Deus que abate os orgulhosos no seu devido tempo. Ele dá esperança, Ele ri e zomba dos orgulhosos, mas num determinado momento da história, não se engane, Ele vem. E se o orgulhoso continuar cingindo o seu pescoço como um colar de pérola, o seu orgulho, né? Como diz Asaf, os orgulhosos vestem o seu orgulho como um colar de pérolas e desfilam. Eles engordam, seus ossos não ficam doentes, eles estão mais saudáveis do que eu. Ah, Senhor! Mas diz Asaf: porém, entretanto, todavia, quando eu entrei nos átrios do Senhor, me atinei para o fim deles. Não se engane, todo homem, mulher, de toda raça, de toda tribo, de toda língua, há de enfrentar o juiz, o reto juiz. E a boa notícia para mim, para você e para Daniel, e é isso que me dá coragem de continuar, é que Jesus me representa. Então eu peço para você fazer um compromisso agora, para que Daniel seja uma inspiração para você, como a Bíblia nos encoraja a imitar a sua fé. Que você cresça por causa dessa série, por causa desse livro, mas que você jamais perca de vista que o herói de verdade aqui é Cristo. Pois somente pela esperança de que o Messias virá, é que Daniel é capaz, de uma forma tão extraordinária, a viver com coragem, fé
em meio ao caos. Então, quando nós olhamos para a realidade de que Daniel está vivendo aqui, nós percebemos claramente que há como diz no meio empresarial, né, um status quo. Não sei se você está familiarizado com essa palavra, né, o status quo. Status quo é a mentalidade. Status quo, no dicionário, vai dizer que é o estado atual das coisas. É como as coisas são. Você quer ver um status quo no Brasil? O status quo no Brasil é o jeitinho brasileiro, né? A pessoa vai vender uma coisa, ela não pode pôr o preço justo, porque vai pedir desconto. É o status quo, é assim que as coisas são. Então você vai vender uma coisa que vale 20, você coloca por 25. Por quê? Porque a pessoa vai pedir um desconto, aí você vai vender pelo preço justo. É impressionante. Mas é o status quo. Tem o status quo do governo, tem o status quo empresarial. O status quo é o espírito do mundo, é a mentalidade do mundo, é como o mundo pensa, como o mundo age. Mas com o passar do tempo, essa palavra alcançou uma denotação ainda mais profunda do que simplesmente o estado atual das coisas. Status quo hoje significa não ser diferente. Ou se ser diferente, a diferença não ser tão diferente assim. Ser uma diferença aceitável para o status quo estabelecido. Quando a gente é criança, ou quando a gente está ainda na fase da imaturidade, ali na juventude, o que a gente quer é ser aceito. E a gente faz praticamente qualquer coisa para ser aceito. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente percebe que a individualidade é melhor do que a conformidade. E a gente então, por assim dizer, quer romper com o status quo, mas a gente não pode. Né? Porque senão a gente vai ser malquisto ou mal visto. Nossa, um pastor celebrar a ceia de camisa florida, calça jeans e tênis. É o status quo que determina como deve ser. Só que a notícia para mim e para você, meu querido, é que para nós que somos cristãos, não existe status quo pré-estabelecido. Assim como Daniel foi chamado, nós também somos chamados a viver, num certo sentido, contraculturalmente. O chamado de Deus é nós vivermos contra a cultura, e eu vou explicar o que isso significa. Não é a gente ser contra a cidade, ser contra o governo, não. Ser contra culturalmente, biblicamente falando, é não se moldar ao molde do mundo, mas redimir o mundo por causa e através do Evangelho de Cristo Jesus. Daniel estava em um ambiente onde qualquer coisa que não fosse se conformar ao status quo babilônico iria resultar em fracasso. Se Daniel quisesse viver uma vida produtiva e realmente fosse alguém que fosse estabelecer uma boa vida na Babilônia, ele precisava se conformar a esse status quo. Ele precisava se conformar à realidade e à visão de mundo babilônica. Ele teria, meus queridos, que ter muita coragem para realizar o que o Senhor havia estabelecido para ele. Se ele não andasse na linha, se ele não fizesse exatamente o que a cartilha da Babilônia dissesse para ele fazer, ele poderia ser morto, ele poderia ser torturado. Ou pior, ele poderia ser trancafiado num lugar e ficar ali para sempre. Que é pior do que morrer, eu acho, né? Imagina você ficar trancado numa salinha a sua vida toda. Mas ele então tem coragem, tem fé para viver. Olha para o contexto. Olha o versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O que está acontecendo aqui está acontecendo por volta do ano 605 a.C., lá no século VI. Nos primeiros versos que nós estamos lendo, Jerusalém é sitiada, é cercada pelo rei Nabucodonosor. E o que acontece aqui é que aparentemente os deuses babilônicos superam o Deus de Israel. Isso está na superfície. Isso é o que Nabucodonosor podia pensar. Isso é o que o mundo da época poderia pensar. Os deuses da Babilônia subjugaram
o Deus de Israel. Eles venceram o Deus de Jerusalém. Mas nós lemos em Isaías que na verdade Deus é que estava estabelecendo isso, Deus é que havia levantado Nabucodonosor, para que ele então pudesse subjugar esse povo rebelde e pecador. Quando Jerusalém é tomada então por Nabucodonosor, e isso é mandado de Deus, não é os deuses da Babilônia que estão vencendo, um novo status quo é estabelecido, uma nova mentalidade é estabelecida, uma nova maneira de pensar é estabelecida. Agora há dois caminhos, há dois mestres, há dois senhores. É ao Deus de Israel e ao os deuses da Babilônia. Esse é o novo normal. Percebe, irmãos, claramente essa não é a realidade que a gente vive. Há um status quo sendo estabelecido hoje, há uma mudança de paradigma sendo estabelecida hoje no mundo. As pessoas já estão falando claramente essa mesma palavra. Este é o novo normal. Não pense que as coisas vão voltar a ser como eram antes. Não voltarão. Este é o novo status quo estabelecido. E há coisas boas e ruins disso. Mas é assim que as coisas são a partir de agora. Não é isso que todo mundo está dizendo? Não se engane, vai ser dessa forma. E aí eu pergunto, quando nós olhamos para essa realidade do mundo, quando nós olhamos para como o mundo está vivendo, para esta questão já estabelecida e vencida, nós percebemos claramente que as coisas não mudaram tanto. A mensagem fundamental do Evangelho continua a mesma. A mesma mensagem de Daniel é a mesma mensagem de hoje. Há dois caminhos, há dois mestres, há dois senhores. Mas a palavra de Deus vai dizer claramente a mim e a você. Se de um lado eu tenho uma porta e de outro eu tenho o meu Deus, eu entro pela porta ou eu vou até o meu Deus. A mensagem fundamental do Evangelho é que não é possível servir a dois senhores. Não é possível ter o nosso Deus, o Deus verdadeiro, e outro Deus. A palavra de Deus ainda vai ser mais clara. Não é possível servir a dois senhores. Ou você acha que poderá servir às riquezas e a Deus? Não é possível. Esse é o novo normal. Eu não vou na ceia não. É normal. Estava ontem, por volta da 00:30, conversando com o Rodrigo e com o Alisson na frente da minha casa. E eu estava pensando e com ele sobre isso. Como alguém, como Daniel, pensa nisso, negligenciaria a ceia do Senhor? Nos tempos antigos as pessoas caminhavam quilômetros. E agora as pessoas têm o privilégio de serem servidas, apesar que tem à noite também, né? Eu sei que muitos virão à noite. Mas eu estou falando no geral, não estou falando de hoje. As pessoas negligenciam simplesmente, estou cansado, simplesmente hoje não dá, simplesmente hoje eu não poderei. Como assim? Mas é o novo normal, está tudo bem, a gente assiste o culto pela internet. A gente acompanha lá de casa mesmo, esse é o novo normal, esse é o novo status quo, essa é a nova realidade, é assim que eu vou viver. Seja corajoso nesse tempo difícil. Eu não estou te encorajando a viver uma vida inconsequente, tá, irmãos? Entenda aqui o que eu estou ensinando vocês. Eu não estou querendo ensinar vocês aqui, então é o que o pessoal está chamando de negacionismo, né? Então não existe pandemia, vamos viver normal. Não é isso. Daniel teve que se conformar em uma certa medida com o status quo estabelecido. Ele teve que viver ali entre eles, fazer o quê? Ele teve que aprender a cultura, a língua daquele povo. Mas existiam questões que eram inegociáveis para Daniel. E nesses axiomas, essas verdades inegociáveis de Daniel, ele estava disposto a morrer se necessário. Ele estava disposto a não ter recursos para continuar a sua vida se necessário. Então não se conforme a este mundo. Nós que somos de Jerusalém, devemos sempre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Esse é o chamado de buscarmos em primeiro lugar. Não devemos nos submeter a um status quo que nos leva a viver longe de Deus. Quando Daniel é levado, e seus amigos, isso está aqui no capítulo 1, né, por Nabucodonosor para Babilônia, as consequências são terríveis. Quando ele cerca Jerusalém, quais são as consequências? No verso 2 vai dizer que Deus teve as suas posses roubadas. A Babilônia roubou não somente os utensílios, mas também os melhores filhos de Jerusalém, os mais capazes, aqueles que poderiam continuar o legado e o reinado, são levados cativos à Babilônia. Blasfêmias foram cometidas contra o nome de Deus. Todos os vasos do templo foram colocados em santuários de divindades pagãs. Se você parar para pensar nisso, essa sempre foi a estratégia de Satanás. Roubar a criação de Deus. Não foi assim no Éden? Essa sempre foi a estratégia não mudou. O que o diabo, o que Satanás quer fazer com você, o que o rei da Babilônia quer fazer com você, o que aqueles que governam esse mundo de maneira terrível e não em conformidade com a palavra de Deus querem fazer com você, é exatamente isso: roubar você de Deus, roubar a sua consciência, roubar o seu tempo, roubar a sua fé. Essa sempre foi a estratégia de Satanás. Mas a boa notícia para mim e para você é que a vida pode acontecer de maneira inesperada, mas Deus continua trabalhando sobrenaturalmente. Se de um lado eu tenho Nabucodonosor tentando converter Daniel à cultura babilônica, de outro lado eu tenho um Deus que capacita Daniel a ser fiel, a ser santo e a viver a realidade da palavra de Deus. Pode parecer que os deuses da Babilônia estão vencendo, mas Isaías 39:7 vai dizer: e alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Deus não perdeu o controle da história. Deus não foi vencido pelos deuses falsos. Pelo contrário, apesar dos erros e dos pecados, Deus estava usando tudo isso para a sua própria glória. Como que eu sei disso? Se Daniel pudesse ver os escritos de Paulo, eu tenho certeza que ele diria igual. Em Filipenses capítulo 1, verso 12, o apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do evangelho. O que Paulo está dizendo é o que Daniel diria se pudesse. Apesar de estar sendo levado cativo à Babilônia, isso irá contribuir para o avanço do evangelho de Cristo Jesus. Paulo está dizendo: os meus naufrágios, as açoitadas, as prisões, as cadeias, o espinho na carne, tudo o que me aconteceu ao contrário. Por que ele está dizendo ao contrário? Porque o evangelho de Cristo Jesus, de alguma maneira, proveu para Paulo uma espécie de derrota aos olhos dos homens. Era para ele talvez ser o sumo sacerdote. Era para ele ser um homem extraordinário. Era para ele ser o grande rabino. Posses, propriedades, riquezas. Mas ele perde tudo isso e considera tudo isso como esterco, comparado à revelação do evangelho de Cristo Jesus. E o antepassado de Daniel, em Gênesis capítulo 50, verso 19 ao verso 21, vai contar a história de José. José é um garoto cheio de sonhos também, que precisa viver uma realidade diferente da sua, porque é vendido pelos seus próprios irmãos, se torna escravo na casa de Potifar, é condenado injustamente a estupro, é jogado na prisão. Mas Deus não o abandona, e ele vai dizer, olha que coisa maravilhosa: José, porém, lhes disse para aqueles que o venderam: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês, meus irmãos que me venderam, planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou para bem. Tenha fé e coragem para viver o sobrenatural. E por que o rei
queria Daniel? Está aí no versículo de número 3 e versículo de número 4. Olha para o texto. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e etc, etc, etc. Irmãos, quanto mais você se envolver na missão de Deus, mais algumas adversidades vão acontecer com você. Aqueles dentre nós que querem crescer em termos do que nós estamos fazendo quanto igrejas, vão colocar nos seus peitos aqui, ou nas suas costas, um alvo. E o diabo vai querer te perseguir e te destruir. Não foi diferente. Nabucodonosor quer os melhores dentre nós, aqueles que amam a Deus, aqueles que querem viver a igreja, aqueles que querem viver o boi, né? Como dizia o meu pastor, que são os meios de graça. O que é o boi? Bíblia, oração e igreja. Aqueles que querem viver o reino de Deus e querem ver o reino de Deus estabelecido. Nabucodonosor, que é Daniel, que é Misael, que é Azarias, que é esses amigos, porque eles são aqueles que vivem. Todas as vezes que você estiver nesse nível de relacionamento de Deus, que nível? Nível de fidelidade, nível de paixão, nível de amor por Deus, nível de coragem e de fé, vai acender um luzeiro e um alvo nas suas costas. Você será perseguido pelos seus irmãos, você será perseguido pelos ímpios, você será perseguido pelo mundo, você será perseguido pelo diabo, mas a boa notícia para mim e para você é que ainda que se levantem leões, ainda que se levantem reis, nós venceremos todos eles, porque quem será contra nós, se o Senhor é por nós? Mas Satanás tem uma abordagem. E qual é a abordagem do rei da Babilônia? É a mesma de Satanás a nós nos dias de hoje. Em primeiro lugar, o rei da Babilônia propõe um isolamento. É isso que o diabo faz. Levam esses jovens para longe da sua terra, a fim de treiná-los por 3 anos, para que eles estejam aptos para resservir o rei pagão. Eles ficam longe dos seus pais, longe da sua família. Eles ficam longe dos seus sacerdotes, eles não podem mais ver o sacrifício. Eles ficam longe da leitura da sua lei. Eles ficam longe da adoração. Você já viu aquele argumento? Eu preciso de um tempo para mim. Isolamento. Essa é a estratégia de Nabucodonosor. Isolamento. A segunda estratégia de Nabucodonosor é a doutrinação. Está no versículo de número 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. A estratégia é uma lavagem cerebral subversiva. Eles nem iam perceber. Mas a visão deles ia ser desafiada. A visão que eles tinham a respeito de quem é Deus, a visão que eles tinham a respeito de quem é o homem, a respeito da criação, a visão que eles tinham a respeito do pecado, ou seja, toda a sua cosmovisão ia ser desafiada. Eles iam 24 horas por dia, serem doutrinados. Sua visão a respeito da Sagrada Escritura ia ser desafiada. E aí eu te pergunto, a estratégia do diabo mudou nos dias de hoje? Isolamento, doutrinação. A terceira estratégia de Satanás, de Nabucodonosor, para tentar fazer com que eles se conformem a esse status quo, entrem em conformidade com esse mundo, é impressioná-los com um novo mundo. Gente, na Babilônia havia muralhas extraordinárias. Na Babilônia, nessa cidade, havia um jardim dentro dela, que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eu fico imaginando, eu fui nos Estados Unidos ano passado, e eu fico imaginando esses jovens aqui chegando, saindo da derrotada Jerusalém e entrando na cidade linda da Babilônia. Vendo o palácio, vendo as muralhas, vendo o jardim, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa é a estratégia de Satanás, é te impressionar com um novo mundo que vem. É um mundo de tecnologia,
É um mundo do distanciamento, é um mundo do isolamento, é um mundo em que você precisa ser doutrinado a se conformar à mentalidade pagã e mundana. A quarta e última estratégia de Nabucodonosor para conformar esses jovens à mentalidade do mundo babilônico é que o rei muda o nome deles. Gente, não há nada mais pessoal do que o seu nome. A estratégia de Satanás é mudar sua identidade. É corromper quem você é por dentro. Não se engane, irmãos. Não se engane. Você tem uma imagem exterior. E essa imagem exterior não diz realmente quem você é. O seu caráter é revelado no secreto. Quando você faz o que ninguém está vendo. E o que Satanás e Nabucodonosor quer fazer é mudar a identidade desses jovens. Que estratégia maligna. Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, a partir de agora tem o seu nome mudado para Beltesazar, que significa Bel. É o nome do Deus babilônico. É um nome babilônico referente ao Deus de Nabucodonosor. Significa Bel, protege a vida do rei. Ananias, que significava Yahvé misericordioso, tem o seu nome mudado para Sadraque, que significa iluminado pelo Deus Sol. Misael tem o seu nome também mudado para Mesaque. O nome dele significava quem é como nosso Deus. Nabucodonosor dá um nome para ele que não tem significado nenhum. Gente, presta atenção na sutilidade disso. Nabucodonosor mexe na identidade desses jovens. E Misael, que antes significava quem é como Deus, agora significa você não é nada. Não tem significado o seu nome. Azarias, cujo nome significava a quem Deus ajudou, agora vai se chamar Abidnego. Nome aramaico que significa servo do Deus Nabu. Cara, presta atenção nisso, desculpe te chamar de cara, mas é porque é tão chocante isso. Presta atenção nisso. É isso que Satanás está querendo fazer com essa igreja. É isso que ele está querendo fazer com o seu coração, é perverter a sua identidade. Você negocia seus princípios. Você negocia até o seu nome. Azarias significava a quem Deus ajudou, mas agora o nome dele significa você não é mais ajudado por Deus, agora você é servo do Deus Nabu. A estratégia de Satanás não mudou, é isso que ele quer fazer com você. Ele quer mudar a sua identidade. Não, eu preciso aceitar o status quo. Eu preciso aceitar a mentalidade. Eu preciso negociar isso, eu preciso agir. A gente até usa desculpa, né? Com amor. Mas qual é a resposta do homem de Deus? O louvor pode vir aqui. Qual é a resposta do homem de Deus diante da estratégia de Satanás? A resposta dele não é eu vou me conformar a essa mentalidade. Eu li aqui na versão revista atualizada, mas olhe para o versículo 8, eu vou ler agora na NVT, a Almeida 21 é um pouco parecida também. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. A resposta de Daniel é: Daniel, porém, decidiu. Há uma decisão que você precisa tomar no dia de hoje. Qual é o Senhor que você vai servir? E se Daniel não tivesse tomado essa decisão, que Deus preparou para ele, o que será que teria acontecido? Eu digo para você, mas não usando Daniel como exemplo, usando Saul. Saul é o oposto de Daniel. Saul é aquele homem corajoso aos olhos do homem, mas fracassado aos olhos de Deus. Saul era aquele que dentre todos se destacava na sua altura e beleza, mas aos olhos de Deus era sepulcro caiado. Era bonito por fora, mas estragado por dentro. Por fora,
bela viola, por dentro pão bolorento. Saul então recebe uma notícia de Samuel: você poderia ter reinado por 1000 anos, mas por causa da sua desobediência, do seu coração duro, o Senhor estabeleceu um novo rei em seu lugar. Era para nós falarmos o leão da tribo de Benjamim, porque Saul era da tribo de Benjamim, não o leão da tribo de Judá. Era para nós falar a estrela de Saul, não a estrela de Davi. A palavra de Deus vai dizer: eis que ponho diante de ti a vida e a morte, escolhe pois a vida. E se Daniel não tivesse escolhido servir a Deus com fidelidade e coragem? Irmãos, o chamado de Deus é para não nos submetermos ao status quo desse mundo, à mentalidade desse mundo. Você tem 2 escolhas, e eu digo a você: escolha Deus. Eu gosto de uma frase do Jay Baum, me ajudou muito nessa pregação. Ele vai dizer assim: Daniel diz, eu não vou me sujar com essa comida. Mas o mundo diria para Daniel: Daniel, qual o problema? Você está muito longe de casa. Daniel diz: não, eu não vou me sujar com esse mundo. E a Babilônia diz de novo para ele: qual o problema, Daniel? Para usar uma linguagem aqui mais coloquial, né? Cara, olha onde você está. Você está no mundo moderno. Olha essas belezas, olha essa iguaria. Olha o que Nabucodonosor está te proporcionando. Qual o problema, cara? Você está longe de casa. Você está longe dos seus sacerdotes. Você está longe da sua família. Acabou. Mas a resposta de Daniel é: eu não vou me sujar com essa comida. Eu não vou me sujar com as iguarias desse mundo. Eu vou viver corajosamente a fé que Jesus me deu. Em Hebreus capítulo 4, verso 13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daquele a quem havemos de prestar contas. Querido, a sua reputação é o que você é do lado de fora, essa é a sua reputação, mas o seu caráter é o que você é quando ninguém está te vendo. 2 Crônicas capítulo 16, verso 9 vai dizer: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é plenamente dele. Olha, eu preciso repetir, preste atenção. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Para quê, irmãos? Para mostrar-se forte em favor deles. Os olhos de Deus estão andando agora nesta igreja, estão andando para o mundo, para se mostrar forte com quem? Com aqueles cujo coração é totalmente, é plenamente dele. O Senhor te chamou para ser como Daniel, como diz o autor aos Hebreus, como diz também o apóstolo Paulo. Nós precisamos copiar a fé de homens como estes, precisamos viver como ele, porque os olhos do Senhor estão percorrendo a terra, para achar homens que não deram metade do seu coração para ele, não deram metade do seu tempo, não deram metade das suas posses, mas se doaram completamente a ele. O que fez Daniel viver dessa forma? Ele conhecia Deus. E aí o salmo que é tema do nosso ano, né? Tema do nosso ano aqui na IBC: buscai a face do Senhor continuamente. Você quer viver como Daniel? Você precisa conhecer a Deus, porque conhecer a Deus vai te dar a coragem que você precisa para dizer não para esse mundo e para dizer sim para o Senhor. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai de amor, Deus da eternidade, eu quero viver como Daniel viveu, Senhor, uma vida totalmente entregue ao Senhor. Eu quero caminhar dessa forma, Senhor, eu quero andar dessa forma,
Por isso, Senhor Deus, eu coloco a minha vida diante de Ti. Eu peço, Senhor, seja conosco. Nos dá a força que precisamos, nos equipa com as ferramentas que precisamos, para viver de maneira diferente nesse mundo, a glorificar o Senhor, mesmo em meio às dificuldades, aos desafios. Nós queremos ter coragem, Senhor, em meio aos desafios. Aumenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé, e faça-nos viver corajosamente a fé que Jesus nos deu. Em nome de Jesus, amém e amém.